Meus amigos, não é possível. O que está acontecendo na Ilha do Retiro, o que está acontecendo no Departamento Médico do Esporte não pode ser relativizado, não pode se tornar algo normal, porque isso está parecendo ser hereditário. Para quem não lembra, o Departamento Médico do Esporte mudou em 2022, quando o Departamento Médico daquele ano de 2021 ali da série A tinha vários ali no estaleiro, vários machucados, e aí foi depois trocado, porque toda vez estava ali no departamento médico vários jogadores. Agora, o mesmo departamento médico já de alguns anos, tendo a mesma dificuldade, e agora o Sérgio Oliveira está fora do jogo contra o Fortaleza, um jogo importantíssimo. O que está acontecendo, né? Está se repetindo vários erros, os mesmos erros, e a gente precisa falar, entender isso aí. Sérgio Oliveira é uma grande peça, é um jogador imprescindível para esse time, e foi o cara que deu esperança, inclusive no último jogo, com o seu grande futebol, fez o gol, né, um golaço ali contra o Corinthians na Arena Neoquímica Arena. E aí o que acontece? Agora o cara sentiu de novo desconforto na coxa. A gente vai se aprofundar e ver aí sobre esse assunto. E também a gente vai montar aqui, tentar pelo menos na cabeça de um torcedor mais lúcido feito a gente aqui, né? Que a gente conversa, o time ideal para jogar contra o Fortaleza. Porém, o Pepa escalou outra equipe. E é um absurdo a equipe que o Pepa escalou. Vou falar o que eu acho do porquê que ele escalou essa equipe. Tá? Pelo menos no treino. Vou falar o que eu acho. Então fica aí, depois da vinheta aqui, eu volto para falar com vocês sobre isso. Muito bem, meus amigos, voltamos, Janderfute na área, então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no canal, quem não é inscrito, verifica aí, né, também a inscrição, se você não é inscrito, se inscreve, se você já é inscrito, verifica aí para ver se tá mantido a tua inscrição. E deixa o like, é importante, né, deixa o like, tem aqui o Pix colaborativo, ó, passando no rodapé, e também seja membro, já sabe, eu convoquei, né, um desafio. Se, porventura, quando eu bater 10 membros no canal, eu vou fazer um sorteio de uma camisa oficial. Então, já deixo esse desafio aqui para vocês. Os 10 vão ser... Os 10 membros, eles vão, ou até mais, né? Chegou em 10 em diante, já vou fazer o sorteio. E aí, quem estiver como membro naquele exato momento, eu vou fazer um sorteio de uma camisa. E não se esquece que eu estou dando uma camisa junto com a Olinda Baterias, meu parceiro da Olinda Baterias, um grande abraço. A gente está trazendo para vocês um sorteio que já está perto de acontecer, dia 3, já está chegando aí, 3 de maio, e aí tem o sorteio, tá? Lá no Instagram, vou deixar o link na descrição de tudo isso. Bom, a escalação do técnico Pepa é uma prova de que o Pepa, de fato, quer ir embora. Esse é meu ponto de vista. O Pepa, ele quer ir embora do esporte. Não tem outra solução. Cara, teve a situação do aeroporto, que ficou bem claro que o grupo tá rachado com ele, né? Aí veio depois a carta do Yuri Romão, que para mim não me convence tanto, né? Mas é lógico que ele, como presidente, tem que tomar essa atitude de fato, que é para botar panos quentes. Isso aí eu concordo, eu entendo. Só que eu não acredito. Eu não acredito que não tá rachado, né? E com toda razão, né? Eu acho que o Pepa também pisou na bola em algumas coisas aí complicadas, tão simples de se resolver. E ele não tá passando pelo melhor momento, tá na corda bamba, já perdeu pro Corinthians e agora vai jogar dentro de casa contra o Fortaleza. O Vojvoda também tá capengando lá, tá na lanterna, inclusive, do grupo da Libertadores. É questão de capengar também, não tá vindo de bons resultados e tal. Então, gente, o esporte, esse jogo de Sport Fortaleza, é um jogo de suma importância para poder conseguir sair do marasmo ali. O lanterna do campeonato, dos 20 clubes, o único que não venceu nenhuma partida ainda. Então, ele precisa dessa resposta. E aí o Pepa me escala 3, entre aspas, 3 volantes para um jogo contra o Fortaleza. É complicado. Muito complicado. E ainda mais com o Titi Ortiz à disposição, Atencio à disposição, Lucas Lima à disposição. E ele escalou sem o Sérgio Oliveira, que já é meio tipo assim, veja, no ponto de racionalidade,
para quem acompanha, por isso que eu acho que ele quer ir embora. No ponto de racionalidade, você tem Sérgio e você tem o Lucas Lima. Os dois são os meias do time. Você vai usar ou um ou outro. Aí você não usa nenhum que sentiu a coxa, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Sobre o Sérgio Oliveira. Aí o outro tá no banco como opção e você não dá. Tem o Titi Ortiz, tem o Atêncio, e ele nenhum dos dois, e nenhum dos três, nenhum dos quatro. Ele vai usar volante. Fabrício Domingues, a gente sabe, não tá jogando nada esse ano, nada. O Fabrício Domingues, ele está com... O Sport tem um Fabrício Domingues em campo, é -1. Esse ano, ele não apresentou futebol. Então, por que botar o Fabrício Domingues? Aí vem Duqueiroz, na ausência do Rivera, Duqueiroz e o Zé Lucas. Concordo. Agora, cadê o meio-campo? Cadê o jogador que vai ali municiar o time? Espero que daqui para lá pro jogo o Pepa mude aí, porque desse jeito aí vai tomar pau, hein? Vai tomar. Tá aí, escalação absurda do Pepa, esse é o tema. Deixa o like aí, tá? Mais uma vez reforçando. Esse é o tema do primeiro tópico aqui do assunto do canal aqui, né? Do Jandé Fute aqui no vídeo de hoje. Então vamos aqui, ó, mostrar em tela aqui para vocês. Saiu uma página, através de várias páginas, Portal do Leão, mas a matéria foi do GE, da Mila Souza, né? Com Rivera suspenso e Sérgio Oliveira sem dúvida. O Sérgio Oliveira tá fora, né? Pepa testou meio campo com Zé Lucas, Duqueiroz e Fabrício Domingues. Quem é que vai municiar o ataque desse time? Quem, Pepa? Os três volantes, Fabrício Domingues não consegue nem ficar em pé. Fabrício Domingues não consegue nem ficar em pé. Tocou nele, ele caiu. Ele não sei que danado o Fabrício Domingues ele tá tomando. Deve estar tomando miojo, porque reforço muscular, alimentar, ele não tá, não é possível. E aí não é possível, né, gente? Não é possível. O Duqueiroz não tá fazendo baita partidas, mas encaixou no esquema, mas aí eu acho que o Zé Lucas é melhor do que ele. Quando o Rivera voltar, eu acho que tem que ter o Zé Lucas com Rivera. Ganha muito mais dinâmica de jogo. O Zé Lucas é um cara que tem muito mais futebol do que o Duqueiroz, pelo meu ponto de vista. É um jogador futuro promissor, inclusive. É até diferente, por exemplo, o Pedro Lima e o Lucas Ramon na época, vamos dizer assim, para o melhor do esporte naquele exato momento, o Lucas Ramon, ele tinha mais futebol por ser mais experiente na B, mas o Pedro Lima, ele era mais versátil, mais jogador, digamos assim, tanto é que foi para a Europa. Então, hoje é diferente, hoje eu acho que o Duqueiroz é mais experiente, mas o Zé Lucas tem mais futebol, e o Zé Lucas é um cara com muita qualidade, né, técnica e etc. E tem aqui a foto, né? Tem aqui a foto dos três. E aí, vamos montar aqui um time ideal. Qual é o time ideal do torcedor do esporte? O que você, torcedor do esporte, fazia no lugar do Pepa? Vamos tentar fazer o trivial aqui, que é o que o Pepa não está fazendo. Goleiro. Eu acredito que pelo exato momento, mesmo com falha de saída de bola tal, o Kaique França é o cara do momento, até o momento agora, né? Para mim, o Sport na próxima janela tem que trazer goleiro. O Sport tá claro que tem que trazer goleiro. E aí, Kaique França, lateral direito, Hereda, dispensa comentários. Zagueiros. Tá deixando a desejar o João, hein? Já faz 2 partidas ruins do João. Fui injusto, inclusive, eu falei que o Lucas Cunha que falhou no segundo tempo. Tá... Não, quem falhou foi o João Silva, tá mal. Falhou no jogo já vem mal no jogo contra o Red Bull Bragantino em casa e também no jogo fora de casa contra o Corinthians, ele foi mal. Então, João Silva e tem a questão do Chico, mas aí, ó, Lucas Cunha, último recorte, Lucas Cunha, ele vem jogando melhor que o João. Então, assim, quem quiser botar o Lucas Cunha no lugar do João Silva, tá de boa. Mas, por enquanto, ali, né, pela maioria, ainda é o João Silva e o Chico. Aí, no lateral esquerdo, vai voltar o Cariús. E eu dei essa notícia. Mas é aquilo. Eu não sou um cara tão badalado, mas a notícia eu acertei. O Cariús, ele ia voltar. Eu falei isso há 3 dias, mais ou menos, aqui. O Cariús, ele ia estar à disposição para o jogo contra o Fortaleza. O Dalbert está em transição, então já sana um problema do Sport de botar zagueiro para jogar de lateral. O Cariús vai voltar a jogar. E aí tem volante,
do Queiroz e o Zé Lucas, no meio campo tinha que ter o Lucas Lima. Tinha que ter o Lucas Lima. Lucas Lima, na ausência do Sérgio, é o cara. Ele é o dono do meio campo. Aí faz aquele trivial ali com 2 jogadores abertos na ponta, que no caso seria a Barleta e poderia ser o Atêncio e o Paciência, do ponto de vista que se tiver à disposição, como está, paciência. Então esse é o trivial que o torcedor natural do esporte, lúcido, ia querer para o time dele no próximo jogo, ó, no jogo contra o Fortaleza no sábado. Mas aí parece que é pecado e Pepa parece que não consegue, de fato, fazer isso. Mas queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse time aí que eu acabei de escalar. Vocês acham, concordam? Deixa aí nos comentários, eu gosto de ouvir a opinião de vocês, vocês sabem, né? Independente, se gosta ou não gosta do meu trabalho, né? Eu sempre estou aqui por humildade, porque eu sou esse cara de dar, né, oportunidade para todo mundo falar comigo. E eu também falo com todo mundo. Eu tento interagir da mesma forma com todos vocês. Mas, antes de passar para o próximo tópico, que é falando do Sérgio Oliveira, vamos entender o porquê dessas lesões, o que tem o departamento médico do esporte. Recadinho aqui dos patrocinadores do canal Jandé Food, Montenegro Cargas e a Chácara Vale das Pedras. Fica aí, depois do recadinho desses 2 patrocinadores, a gente volta. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Muito bem, meus amigos, Jander de volta, Jander Foot de volta e tá aqui, ó, Sérgio Oliveira. Vamos logo direto ao assunto. Sérgio Oliveira que ficou de fora aí, provavelmente, né? Sentiu desconforto na coxa e provavelmente vai estar fora do jogo. Então tem a matéria aqui do GE falando sobre tudo isso, né? Vamos compartilhar agora em tela para vocês. Vamos lá, né? Triste, muito triste. Sérgio Oliveira é craque, joga muita bola. E aí em tela, aqui para vocês. Sérgio Oliveira sente novo desconforto na coxa e pode desfalcar o Sport contra o Fortaleza. Sérgio Oliveira sentiu novamente desconforto no músculo posterior da coxa direita, razão pela qual desfalcou o Sport diante do Red Bull. Ou seja, em pouco tempo, intervalo de dias, o Sérgio está fora novamente pela mesma lesão. Aí quando eu falo a vocês, por eu ter acompanhado, eu vejo que muita gente ainda me trata como um cara que só tá falando por falar, né? Que eu não tenho informação do clube, que eu não tenho informação de dentro. Quantas vezes eu já alertei a vocês aqui de situações? Eu acabei de acertar a notícia do Cariús e do Dalbert. Enfim, eu tenho fontes de quem me conhece há muito tempo, sabe que eu tenho, de fato. Mas eu sou um cara que trabalho pelo justo, né? E eu sempre alertei aqui a todos vocês, gente, quando um jogador se lesiona demais, a culpa não é do cara, velho. Talvez a culpa não é do cara, a culpa é do DM, do Departamento Médico do Esporte, é muito negligente. Aí tem um monte de... Meu irmão, é muita gente botando na justiça o esporte. Tem muita gente, velho. Aí vai passar a mão no clube porque eu torço pelo time, Mas é muito hipócrita, muito hipócrita. Um cara que ainda defende o clube quando ele tá errado. Porque eu torço pro esporte, porque eu tenho que defender, porque eu torço pro meu amigo. Então, se você for dono de empresa, você vai falir a sua empresa, né? Porque a sua empresa vai ser de péssima índole. Mas, enfim. E aí, o esporte, de fato, tem esses estranhezas. E aí, o cara sentiu a mesma lesão. Ou seja, o que aparenta ser é mal curado. É um cara que tá indo pro sacrifício, infiltrado. Enfim, é isso a vida, né?
E agora contra o Fortaleza nesse fim de semana pode ser de novo a ausência no time rubro-negro. O meio-campista português não teve lesão, vale ressaltar, só voltou a acusar as dores na região, ou seja, ele voltou a sentir a dor que já estava sentindo antes, se tinha parado e agora voltou. Está sendo avaliado pela fisioterapia e o departamento médico do clube, sua condição de momento é dúvida para o jogo frente aos cearenses. Ainda sem ter vencido uma partida na Série A, o Sport, elenco, em especial o técnico Pepa, acumula pressão na ausência dos resultados. O Leão pernambucano é o lanterna do Campeonato Brasileiro e só somou um único ponto em 4 partidas. Vergonha pra caramba. Sérgio Oliveira, por sua vez, é o menos que destoa hoje na equipe. Inclusive, na derrota por Corinthians por 2-1, na Neoquímica Arena, por abrir o placar, foi responsável por abrir o placar em São Paulo, marcando um gol de voleio, seu primeiro gol na elite nacional. Em contrapartida, a ausência do português, como até aqui, vai ser confirmado para o final de semana. Pepa testou o meio campo nessa quinta contra o Fortaleza, com Zé Lucas, Duqueiroz e Fabrício Domingues. Cristian Rivera, como já se sabe, cumpre suspensão automática e não pode atuar. Sport e Fortaleza jogam neste sábado às 8 na Ilha do Retiro pela 6ª rodada da Série A. O tricolor de aço vive na má fase, mas não há igual a do rival nordestino. O Lion vem numa sequência de 4 jogos sem vencer e ocupa a 14ª colocação na tabela. Então tá aí, né? A Camila Souza fez essa matéria e vamos agora falar sobre essa questão, né, velho? O Sérgio Oliveira, nitidamente, é um jogador importantíssimo. Ele vive, como foi falado na matéria, ele vive um momento de destoar dos seus companheiros. É um cara que vem agregando bastante dentro do elenco, né, dentro do time do Sport ali, né, do técnico Pepa. Então, gente, vai fazer uma falta gigantesca se ele não estiver no jogo. Mas é o que eu estava falando no outro tópico do assunto do vídeo. Tem que ter o Lucas Lima. Apesar de que contra o Red Bull, o Lucas Lima jogou e não praticou praticamente nada ali, né? Perdeu de chutar bolas em gol, foi muito criticado, inclusive, por não chutar a bola em gol no jogo contra o Red Bull, tava tocando, não chutou. Então, assim, o Sérgio chuta. O Sérgio, ele chuta de fora da área, ele chuta de dentro da área. É um cara que tem a finalização como um dos seus fortes. Mas o Lucas e outros jogadores precisam chutar mais. O Atencio, por isso que era bom o Atencio estar nesse jogo. Mas o que acontece com o departamento médico do Sport? É preciso ser investigado, é preciso ser avaliado o que está acontecendo, por que os jogadores se lesionam tão facilmente. Isso não é natural, isso não é normal. E, de fato, espero que o Sport melhore nesse quesito de departamento médico, porque se o Sport não tiver jogadores à disposição, nenhum treinador, nem o Pepa e nem o outro treinador vai dar jeito em o Sport ficar na Série A. Mas diga aí a opinião, digam aí a opinião de vocês, o que vocês acham, tá? E depois a gente troca ideia aqui no próximo vídeo. Abraço para todo mundo, fica com Deus e até mais.